Rapidinho, tá, gente? Eu sei que quando eu começo a ler Bíblia aqui, as pessoas saem, infelizmente. Dá certo? Mas vamos lá. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Abre parêntese, isso é, a trazer do alto a Cristo. Fecha parêntese. Parêntese indicando que não se encontra em todos os manuscritos esse trecho, tá? Versículo 7. Ou quem descerá ao abismo? Abre parênteses de novo. Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Fecha parênteses. Versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, da tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas em todos têm obedecido o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Tá certo? Então vamos lá. Eu quero que você guarde isso. Eu quero que você guarde aqui, principalmente, nós estamos aqui em Romanos 10, eu quero que você guarde aí do versículo 13 até o versículo 17. Guarda isso aí no seu coração. Guarda aí no seu coração. Eu vou lá para Atos 8. Vou para Atos 8. Guarda isso daí. Rênio, o que tem uma coisa tem a ver com a outra? Você vai entender. Você vai entender. Você vai entender. Aqui eu não estou fazendo igual o animal lá não, né? Ó, leia aí, viu? Leia na sua casa aí, texto e contexto. E não explica nada, né? O que resolve, né? Então vamos lá, ó. Atos 8, eu quero ler aqui a partir do 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros,
e tinha ido a Jerusalém para adoração, tá certo? Vale aqui um detalhe, tá? A Etiópia, ela foi evangelizada, vamos dizer dessa forma, através da rainha de Sabá, que por sua vez conheceu o Deus dos hebreus através ali de Salomão, tá certo? Então vamos lá. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito de Deus a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Entendes tu o que lês? Né? Tem um livro, grande livro aí de Gordon Fee, né? Que tem esse título, carrega esse título. O livro, ele trata aí dessas questões, né? Você precisa entender o que você está lendo. Não é só ler e fazer uma exegese, não. Não é só ler e falar o que está no seu coração, não. É você ler e entender o que você está lendo, né? Eu vou deixar esse livro, ele já está, né, em alguma biblioteca minha, em alguma... Ah, cara, esqueci até o nome, cara. Alguma promoção minha aqui, né, de livro, mas eu vou colocar nesse vídeo aqui, tá bom? Vamos lá. Entendes o que lês, versículo 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Tá certo? Tem uma tradução um pouco mais forte que diz assim: como é que eu entenderei se não há quem me ensine? Né? Que assim mostra de fato ali qual que é a necessidade, o tamanho da necessidade daquele eunuco de querer entender aquilo que estava lendo, no caso, profeta Isaías, né? E o lugar da escritura que ele lia era esse: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como este, mudo, o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo? Ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando a partir deste ponto, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água. Que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Cristo, Jesus, é o Filho de Deus. Aleluia. E mandou para o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Maravilha? Maravilha. O que eu quero dizer aqui, meus amados: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu disse mais cedo que isso já virou aí um jargão. Virou um jargão. Mas isso é bíblico? Sim, isso é bíblico. Está escrito lá, Oséias 4:6, parte A do versículo, mas virou um jargão. Porque sempre irão verbalizar isso, só que quem que vai ensinar? Como entender? Entendes o que lês? Como que eu vou entender se não tem quem explique? Como compreenderei algo complexo, sendo que eu estou lendo e não estou compreendendo e não há quem me explique? Existe uma ignorância generalizada no nosso meio. Por quê? Porque o povo perece por falta de conhecimento. Mas por que que o povo está perecendo por falta de conhecimento?
O que está acontecendo que esse conhecimento não chega? Está faltando Filipe? Está faltando Filipe? Está faltando Paulo? Santo é o nome do Senhor. Qual que é a carência da igreja hoje? A carência da igreja hoje é Bíblia, o livro, o papel? A carência da igreja hoje é instituição religiosa, cristã, igreja, templo de pedra? A carência da igreja hoje é isso? Não. A carência da igreja hoje é o conhecimento, é o acesso ao conhecimento, é a absorção do conhecimento. Aleluia. De fato, nós vivemos em um Brasil de uma cultura onde pesquisas apontam que existem brasileiros com QI abaixo do QI de um chimpanzé. E tem gente que acha que isso é meme. Isso não é meme. Eu vejo pessoas aí que ficaram espantadas no ano passado com o surgimento aí e o desenvolvimento aí de milhares de inteligências artificiais. Eu recebi uma imagem como que no passado imaginávamos que seria a inteligência artificial. Aí eu vi lá naquela cena lá de Exterminador do Futuro, né? Aquele monte de robozinho lá de Exterminador do Futuro, movido à inteligência artificial, né? Então, em cima estava isso. O que imaginávamos o que seria a inteligência artificial? Aí embaixo, assim, ó, hoje com a inteligência artificial, o que o povo faz com a inteligência artificial? Meme, piadinha, constrói a mulher ideal para poder visualizar e, claro, também descascar o bem-te-vi. Não é isso? É. A inteligência artificial está servindo para isso hoje. Por quê? Porque o brasileiro médio, e que alguns têm o QI abaixo do QI de um chimpanzé, eles não são capazes, por exemplo, né? Eles não têm a condição de, por exemplo, digitar um prompt bem digitado para poder fazer alguma coisa que presta. Não tem, não sabe. Não sabe. São pessoas que não sabem falar, são pessoas que não sabem ouvir, são pessoas que em momentos que elas precisam decidir alguma coisa, elas não têm poder de decisão, elas têm que recorrer ao Google, elas têm que recorrer ao papai, à mamãe. Por quê? Porque culturalmente, vivemos em uma sociedade que despreza o conhecimento. Dão valor a superficialidades. Dão valor ao exterior, não ao conteúdo. Não ao conteúdo. Dão valor à estética e não ao cérebro. Sabendo desse contexto, você acredita que pessoas elas irão compreender um texto que nem a linguagem, muitas vezes, certas palavras são palavras até desconhecidas da grande maioria das pessoas aqui desse Brasil? A falar aqui, o cordeiro foi levado diante do seu tosqueador. Aí chega o animal e me fala, o que é tosqueador? O que é tosqueador? Então, amados, nós precisamos, eu, você, que tenho certo conhecimento, eu não estou dizendo, jamais eu direi que eu tenho um conhecimento bíblico acima da média. Não, eu até me considero bem bosta, essa é a verdade. Eu me considero bem bosta, tá certo?
Mas eu não enrolo ninguém. Eu não engano ninguém. Tudo que eu vou pregar, tudo que eu vou falar é porque eu já estudei e eu já tenho convicção. Perfeito? Então não estou dizendo aqui, jamais eu direi isso, tenha certeza disso, tenha plena certeza disso. Jamais direi que eu tenho aqui um conhecimento e um nível maravilhoso. Não, não tenho. Não tenho. Mas eu não sou menino. Eu não penso mais como menino. Eu não ajo mais como menino. Eu não me alimento mais como menino. E é por isso, meu irmão, que, para a honra e glória do nome do Senhor, eu, quando abro a boca para falar de Bíblia aqui, eu falo com propriedade porque eu sei o que eu estou falando. Tá certo? Eu sei o que eu estou falando. Santo é o nome do Senhor. Eu não posso permitir, Edna Cardoso. Eu não posso permitir, Adriana Pereira. Eu não posso permiti-lo. Começa a falar, o povo vai saindo, é assim mesmo. Eu não posso permitir, tá certo? Que, por exemplo, é um exemplo, tá, gente? É exemplo. Chega aqui a Vera Lúcia Vasconcelos, né? Eu não posso permitir que a Vera Lúcia Vasconcelos, ela entre numa live minha com uma dúvida e saia dessa live com dúvida ainda. Eu não posso permitir que ela assista um conteúdo aqui e termine esse conteúdo com dúvida. Eu não posso chegar para nenhum de vocês e dizer, olha, amados, estuda a Escritura. Você quer entender o que está acontecendo? Quer saber se tal situação é verdadeira? Vai na Escritura. Pois nós temos esse costume, nós temos essa tradição. Vai na Escritura. Como que eu vou compreender, como que eu chegarei ao conhecimento se não há quem ensine, se não há quem pregue? Ai, o povo perece por falta de conhecimento. A verdade está toda na Bíblia. Pega a sua Bíblia e estuda. Meu irmão, as pessoas não estão sabendo ler o gibi da Turma da Mônica. Sozinhos. Você quer que o cara pegue a Bíblia, leia e entenda o texto? Como? Sendo que a pessoa ela não foi treinada, vamos dizer dessa forma, para isso. Ela não foi treinada, ela não tem costume com Bíblia, ela não tem costume com texto, ela não está ambientada com o contexto bíblico. Ela não está ambientada. Meu querido, corta do seu vocabulário essa. Vai estudar, tá na palavra. Não, filho. Não deixa a pessoa estudar sozinho, não. Não deixa o homem, não deixa a mulher estudar sozinho, não. Pega na mão, ajuda. Pega na mão, ajuda. Você tá com dúvida em quê, meu irmão? Eu tô com dúvida aqui acerca de arrebatamento. Opa, vem cá. Vem cá. Vem cá. Fica com dúvida não, vem cá. Eu vou te mostrar aqui. Fica com dúvida não, eu vou te instruir aqui na palavra. Vem cá. Fica com dúvida não. A sua dúvida é o quê? Se vai ter arrebatamento? Se não vai ter arrebatamento? A sua dúvida é o quê? Jesus vem de forma secreta? A sua dúvida é o quê? Minha dúvida é tudo isso aí, mais um pouco. Tá, você já leu o quê? Não, nunca li nada. Você já leu alguma coisa na Bíblia a respeito disso? Não, nunca li nada. O que você já viu? Não, eu já fui lá no canal do Rafael Bittencourt lá e lá eu ouvi algumas coisas, então esquece. Então esquece. Então você não sabe é de bosta nenhuma. Você não sabe é de nada. Sabe de nada. Mas vem aqui.
Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui com o gordinho. Vamos abrir o texto? Conhece 1 Tessalonicenses 5? Conhece 2 Tessalonicenses 2? Conhece Mateus 24? Conhece Atos 1? Conhece? Ah, Reina, eu já li, mas eu não consigo entender. É muito difícil. Eu sei que é difícil para você. Mas Deus vai me usar para te ajudar a vencer aí essas dificuldades de compreensão. E assim você irá entender. Quantas e quantas vezes aqui, amados, eu falei, gente, amados, o que eu vou fazer aqui tratando desse texto, o método que eu vou usar aqui tratando desse texto, você deve usar em todos os textos que você lê da Sagrada Escritura. É o mesmo método. É o mesmo método. Olha aqui. Qual é o método? O método é esse daqui, ó. Olha aqui, ó. Mateus 11. Tá certo? Você sabe que em Mateus 10, você tem ali a grande comissão. Deus seleciona, Jesus seleciona ali os 12 e envia eles para uma missão, não é isso? Não ireis pelo caminho das gentes, né? Nem entreis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então isso aqui que eu li, Jesus enviou os 12 e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios. Então isso daqui é Mateus 10, 5 e 6, beleza? Lá na frente, depois dessa ordem, olha o resultado aqui, ó. Presta atenção. Mateus 11, o que eu li foi Mateus 10, Mateus 11, presta atenção a partir do versículo 20. Então começou a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos prodígios, a maior parte dos seus prodígios, o não se haveram arrependido, dizendo. A verdade, até essa tem um erro aqui, tá? Tem um erro nisso daqui. Quer ver? Rapidinho, fica aqui comigo. Fique comigo rapidinho. Eu vou dividir essa live em duas partes, tá, gente? Quer dizer, vai ficar a primeira parte aqui como live e essa segunda eu vou colocar em um vídeo, tá bom? E vou cortar essa parte aqui. Fecha aqui, ó. Versículo 20. Aqui, ó. Então começou a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haveram arrependido, dizendo. Esse ou não que realmente tá me incomodando. Mas enfim. Então começou a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Saco e cinza, sinais públicos de humildade, de humilhação, né? De humilhação. Arrependimento e humilhação. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Presta atenção. Presta atenção. E tu, Carfanaum, que fostes erguida até o céu, será abatida até o inferno, porque sem Sodoma tivessem sido feitos os prodígios, sem Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que
haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O método que eu quero que vocês aprendam é esse. É você analisar os pontos, pequenas porções de texto, fazerem perguntas, formularem perguntas disso daqui, né? Para poder responder outras perguntas. A questão é: Deus escolhe ou não escolhe? Deus elege ou não elege? Deus, ele predestina tanto para a salvação quanto para a destruição ou não? A pergunta é essa. A resposta está aqui, ó. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom. Mas vem cá. Se o verbo que se fez carne, que no princípio estava com Deus, que no momento ali, né, do que aconteceu ali com Tiro, com Sidom, com Sodoma, Sodoma e Gomorra, ele estava junto ao Pai, né? Ele sabe disso. Ele já sabia que se fosse feitos sinais ali, o povo teria se arrependido. Se Deus quer salvar a todos, por que Deus não enviou um profeta a evangelizar, vamos colocar dessa forma, esses locais? Porque Deus já sabia. Se a metade do que foi feito, se uma parte do que foi feito aqui, em Corazim e Betsaida, se tivesse sido feito em Tiro e Sidom, o povo tinha se arrependido. Mas por que Deus não enviou um profeta para confrontar esse povo e levar esse povo ao arrependimento através do confronto? Porque Deus escolheu executar o seu juízo e destruir. Pronto. Acaba o papo, né, de que Deus não escolhe. Deus escolhe. Tanto que quem vai salvar, quanto quem vai destruir, Deus escolhe. Deus não poderia salvar umas meia dúzia em Tiro e Sidom? Poderia. Mas ele decidiu arrebentar com tudo. Ei, mas como que você tira essa conclusão? De onde você tirou essa conclusão? Tá aqui, ó. Tá escrito no texto aqui, ó. Se em Tiro e Sidom fosse feitos os prodígios que em vós se fizeram, em vós aonde? A Corazim e Betsaida. Há muito que se teriam arrependido. Tá tudo no texto, não precisei de inventar nada. É só ler com carinho. É o que eu peço aqui, é o que eu chamo de método. Eu tô dando nome de método. O método é o quê? É você ler com carinho, sem pressa, sem querer entender, sem querer pular para frente para ver no que a história vai dar. Não, não, não. Entenda que o agora. Entenda que o agora. Entende? O método tá aí. E tu, Cafarnaum? E tu, Cafarnaum? Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Mas por que ela não existe até hoje? Porque Deus decidiu destruir. E pronto. Sodoma foi destruída e pronto. Acabou. Quem tinha que sair, saiu, né? A turma lá de Ló, né? E aí? Entende? Meu povo perece por falta de conhecimento. E por que esse povo perece por falta de conhecimento? Porque quem deveria ensinar, porque quem deveria transmitir esse conhecimento, resolveu fechar a boquinha e não falar nada. E dessa forma, o povo, de fato, perecerá por falta de conhecimento. Eu não consigo entender nada que está na Bíblia. Conheço gente que não consegue entender nada que está na Bíblia.
Qual que foi o problema dessa pessoa até hoje? Não teve pessoas próximas que pegaram na mão dessa pessoa para transmitir a verdade, para transmitir, para explicar, para conduzir essa pessoa no caminho que ela deve andar, meu irmão. O novo convertido é uma criança. Ele se alimenta de leite. Ele se alimenta de alimento suave. Ele precisa de cuidado. Mas hoje não. Você pega essas igrejolas aí, qualquer idiota que levanta a mãozinha e vai lá na frente para atender ali o pedido a lá Charles Finney, né? Pô, no outro dia ele já é pastor. No outro dia ele já é pastor. E é assim. Pessoas despreparadas levantando neófitos igualmente despreparados para poder cuidar de pessoas. E eles falam, né, de almas, né? Estamos ganhando almas. Ganham e quem cuida. E por isso você vê a qualidade dos religiosos ditos cristãos que temos por aí. A grande maioria, vê a qualidade. São pessoas que têm uma fé sincrética, são pessoas que têm tem uma fé sincrética, são pessoas que elas já estão como que seria aqui a palavra, cara? Elas não estão conseguindo distinguir dentro das suas igrejolas o santo do profano. Elas estão dando glória a Deus, batendo palma para Satanás dentro da igreja. E esse é o nível. Mas o líder diz que o povo perece por falta de conhecimento. Mas como que a pessoa vai conhecer? Como que a pessoa ela irá submergir nesse conhecimento se não tem quem ensine? Não tem jeito. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, ponto e vírgula. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Por que o povo pereceu? Porque o sacerdote que deveria instruir, ele rejeitou o conhecimento. Ele abdicou da sua obrigação, do seu chamado. Ele se abdicou do seu chamado. Rei meu e Deus meu, tenha misericórdia da sua igreja. Tenha misericórdia da sua igreja. Medite na lei do Senhor. De dia e de noite, medite na lei do Senhor. Guarda em teu coração, não aparte da tua boca esta lei, e nela medita de dia e de noite. Mas hoje não tem isso. Ó, Deus está me mostrando aqui, ó. Deus está me mostrando. Vai cair um meteoro no mar, no Rio de Janeiro, próximo ao Rio de Janeiro. Vai vir um tsunami que vai molhar os mullets do Cristo Redentor. Segura essa aí, viu, ô Mestre Max? Segura essa aí, Mestre Max. Essa live aqui, Mestre Max, até 1h20. É muito interessante que você veja, cara. Muito interessante que você veja. Essa mesma live aqui. Mestre Max, andaram profetizando aí que cairá um meteoro. Cairia, né, um meteoro em 2025. Tá certo? No oceano. Que levantaria, né, ondas
tsunamis, que engoliria o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro profanou a nação por causa ali do carnaval, Lady Gaga, Madonna e toda aquela papagaiada que a gente ouve por aí, correto? É o meteoro de Pégasus caindo no oceano. E, por exemplo, a Nadir disse que seria tão alto, mas tão alto essas ondas, que elas seriam capazes de molhar o mullet do Cristo Redentor. Então, as pessoas, elas estão aí. As pessoas, elas estão à mercê de um líder que ele pode ou não passar o conhecimento. Mas como nós estamos vivendo em um tempo em que a falta de temor é algo marcante, é algo flagrante, muito provavelmente as pessoas, elas só servirão ali, né, de, sei lá, de banco, de bolsa, de carteira. Só servirão aí como provedores dessa obra maravilhosa. E o conhecimento? Nada. Você acha que um líder quer que você tenha conhecimento da Escritura? Não quer. Porque você ignorante, você é útil para ele. Você, como ignorante, você é útil para ele. Você é útil para ele. Lemos aqui, Mestre Max. Fizemos aqui uma reflexão em Oséias 4:6. Todo o versículo. Porque virou um jargão. O povo perece por falta de conhecimento. Olha o que está acontecendo, as pessoas estão sendo enganadas. Está aparecendo gente que está arrebanhando um monte de pessoas através do engano, porque o povo perece por falta de conhecimento, virou jargão. Agora, como que compreenderão se não há quem ensine? Como compreenderão se não há quem explique? E aí nós lemos aí, ó, Atos 8, né, a partir do versículo... Atos 8, a partir do versículo... me perdi aqui, cara. Me perdi aqui. Então, Romanos 10, a partir do versículo 12 ao 17, nós lemos aqui, tá certo? E lemos aqui também Atos, né, 8. A narrativa ali, né, de Filipe e o eunuco etíope. Não adianta. As pessoas, elas não têm condição de sozinhas compreenderem as escrituras, muito dificilmente. E eu falo do geral, que o geral é formado por quê? Brasileiros médios, em que alguns ainda têm o QI abaixo do QI de um chimpanzé. Você acha que uma pessoa dessa, um neófito, ela vai compreender a escritura sozinho? Não vai. Se você não pegar na mão dela e não instruir, ela não irá compreender. Ela vai fazer igual o grande analfabeto funcional todo dia, lê um versículo e fala, lê, né, daquele jeito, né? Lê daquele jeito, né? O, I, E, A, O, como posso entender se alguém não me explicar. Bom, irmãos, lê aí, ó, Atos 8 aí, ó, 31, e texto e contexto, tá? Que Deus vai falar com você. O que o descredenciado faz é, obviamente, uma síntese horrorosa do que muitos fazem. Obviamente, o descredenciado faz de forma terrível aquilo que a grande maioria dos líderes aí fazem.
Mestre Max, a gente já tem problema aí com canais, né? De cortes, não é isso, Mestre Max? Só que agora nós temos também problemas aí com canais aí de, vamos dizer, notícias gospel, né? Gospel News, né? Estamos com problema relacionado a isso, tá? Eu vou encerrar isso daqui